Olá, meu nome é Edson Klebs Negri, sou formado em Filosofia, Teologia e Psicanálise, sou mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Mato Grosso. No dia 17 de setembro, celebra o Dia da Filosofia, o Dia Mundial da Filosofia. Mas nós, na condição de filósofos e filósofas do Brasil ou da América Latina, temos que levantar questionamentos e, no mesmo tempo, reflexões, pensamentos, superando aquele prejuízo em que se criou desde muito tempo, justificando que o pensamento filosófico e também o pensamento crítico surgiu da Grécia e também da Europa. Porque quando nós olhamos esta data, que é uma data tão importante para nós também pensarmos dentro das nossas instituições escolares, universitárias, faculdades, sobre a importância da filosofia, o seu valor humanitário, porque tudo aquilo que envolve o ser humano carece de um olhar mais amplo, mais aprofundado, mais questionador, mais crítico. Nada na filosofia escapa da criticidade. Este é o papel da filosofia. Ela não se cansa de questionar, de criticar, e no mesmo tempo de levantar critérios que nos ajudem a sempre olhar um pouco mais além. Não é um criticar por criticar, um questionar por questionar, mas a crítica filosófica e o questionamento filosófico é para que nada se transforme em um dogma, em uma pedra ou um bloco impermeável de questionamentos. O valor da filosofia é também analítico, é a capacidade de nos ajudar a ver e enxergar aonde talvez nós não consigamos por outros meios. Por isso a filosofia é tão importante em todos os âmbitos da sociedade, em todos os âmbitos ou dimensões da vida humana. Mas quando ainda olhamos esta data, nós vamos ver ou nós vamos encontrar que lá estará escrito que a filosofia nasceu na Grécia. A filosofia se expandiu na Europa. E como ficam os outros povos? Como, por exemplo, os povos indígenas que compõem o Brasil e a América Latina? Como que compõem os povos, a diversidade cultural, epistemologias diferentes de todos esses povos? Cada etnia indígena construiu ou elaborou uma epistemologia, ou seja, um conhecimento. Esse conhecimento engloba todos os conhecimentos, sejam eles políticos, religiosos, culturais, científicos, medicinais, teológicos, pedagógicos, políticos, jurídicos, ecológicos, antropológicos, históricos, geográficos, astrológicos, enfim, todos os povos são constituídos pelos seus saberes. Isso vale também quando nós adentramos nas etnias ou povos da África, da Ásia e, no mesmo tempo, do Oriente Médio. Por que, então, que nós teríamos que pensar apenas com os olhares da Grécia ou da Europa? O que a Grécia, o que a Europa tem para acrescentar no nosso jeito, no nosso modo de enxergar o mundo? Será que a filosofia do Platão, a filosofia do Aristóteles, ou a filosofia de outro pensador grego, ou a filosofia do Descartes, Kant, Hegel, Heidegger e tantos outros pensadores europeus, será que ajudariam em alguma coisa quando esses pensadores, com as suas teorias,
fossem colocados e colocadas dentro da cultura africana ou do Oriente Médio, como a cultura hebraica, semítica, judaica, árabe, ou aqui na América Latina, dentro do jeito de ver o mundo dos nossos irmãos e irmãs indígenas, os Guaranis, ou Guarani, Yanomamis, Quechua, Aimara, que são os povos andinos, como que esses pensadores da Grécia e da Europa poderiam contribuir? Provavelmente, esta linguagem filosófica que veio ou que chegou aqui na América Latina por intermédio da imposição dos colonizadores, nada diz para os Guarani, nada diz para o Quechua, nada diz para o Aimara, nada diz para o Yanomami e tantas outras etnias indígenas que nós temos no Brasil ou na América Latina. Por isso, nós temos que também conhecer quem são os pensadores e as pensadoras aqui da América Latina. O Brasil, Davi Copenhague, nós temos o Ayrton Krenak, nós temos a Silvia Quiskicanque, a boliviana, nós temos o Fernando Mamani, nós temos tantos pensadores como o pai, o grande elaborador da filosofia da libertação da América Latina, Henrique Lúcio, nós temos a Catarina Ochoa, nós temos o Miguel León Portilla, um antropólogo que trabalhou a filosofia dos astecas no México, que é a filosofia dos indígenas. E aí nos mostra que há milhares de anos nós temos uma filosofia que ainda temos que descobrir. É lamentável quando nós abrimos livros didáticos de filosofia e nós só encontramos pensadores gregos, europeus, norte-americanos. Há uma ausência de pensadores e pensadoras aqui da América Latina, africanos. Por que não, talvez, nós lermos um Achille Mbembe, um pensador camaronês? Por que não nós lermos um pensador como um Frantz Fanon, também africano? Por que nós não estudarmos e não lermos um pensador que possa nos ajudar a ir para além, como a filósofa, pensadora indiana Gayatri Spivak? Por que nós temos que ficar presos ainda, alienados, condicionados e colonizados a uma filosofia que, se nós vamos pensar um pouco, na verdade não nos diz nada. Não nos diz nada porque muito antes dessa cultura já existiam outras culturas. Lembremos dos pensadores egípcios. Há milhares de anos, antes dos gregos e os povos europeus se constituírem, eles já existiam. Já estavam desenvolvendo as suas ciências, seus conhecimentos. Isso também vale no Oriente Médio. Os antigos babilônicos também deixaram um legado, os fenícios. Enfim, tantos pensadores, tantas pensadoras que nós temos que trazer para as nossas conversas, para as nossas reflexões, para que nós assim possamos superar também o pensamento grego racional, o pensamento europeu racional, trazendo um pensamento que nos ajude não só a racionalizar, mas nos ajude a sentir a vida, nos ajude também por intermédio da sensibilidade a agir, a pensar por intermédio da sensibilidade, não só a pensar por intermédio da racionalidade. A racionalidade pode nos desumanizar, pode nos secar, pode nos deixar congelados. A partir de um pensamento que brota da sensibilidade,
podemos sim fazer ou construir uma sociedade e uma humanidade mais humanizada e por intermédio de uma filosofia enraizada em cada cultura, em cada etnia, em cada epistemologia. Um abraço a todos e a todas.